temos que lidar ainda com a situação que não existe em praticamente nenhum outro país da Europa, que é de termos uma geração de pais que muitas vezes têm índices de escolaridade muito inferiores aos índices de escolarização dos filhos. Não é? Enquanto que em praticamente todos os países europeus hoje não há uma grande diferença do ponto de vista da escolarização entre os jovens que estão na escola e os seus pais, em Portugal esta diferença é ainda muito grande. Não é? Portanto, nós estamos ainda num processo de aquisição para dentro da sociedade portuguesa de uma ideia de cultura escolar que tem estado muito afastada dos portugueses ao longo dos últimos 200 anos. E isto, para mim, é um primeiro problema, é um problema de fundo do ponto de vista histórico, sobre o qual, se não tivermos consciência dele, não é, nós teremos dificuldade em perceber o que é que são as políticas que é necessário desenvolver. E para que haja um conceito renovado de aprendizagem, para que seja possível que esta escola revitalizada em torno das aprendizagens não seja uma escola empobrecida do ponto de vista social e do ponto de vista cultural, é preciso recolocar, e eu estou bem a dizer esta palavra, recolocar os professores no centro das nossas preocupações. Isto é, a ideia de que nada substitui o bom professor e que o professor é essencial para esta renovação dos conceitos de aprendizagem. Eu julgo que estamos no coração, com esta reflexão, estamos no coração do que deve ser hoje o reforço do papel dos professores no quadro de um conceito renovado de aprendizagem. Do que deve ser hoje o nosso esforço para compreender uma profissão que é extraordinariamente complexa, mas que parece fácil aos olhos de toda a gente. David Lavery dizia, aliás, que um dos dramas dos professores, comparando com os médicos, é que os médicos têm esta vantagem extraordinária, é que podem fazer o seu trabalho com os doentes anestesiados, põem-nos deitados, a dormir e a trabalhar. E que os professores não podem fazer isto. E, portanto, precisam, desde logo, de conquistar o outro para o seu trabalho. Um médico não precisa de conquistar o outro para o seu trabalho. Um professor precisa de conquistar o outro para o seu trabalho, porque não há possibilidade de nenhum trabalho se o outro não tiver conquistado para esse trabalho. Aprendizagens e professores. Uma escola revitalizada em torno das aprendizagens, mas num conceito novo de aprendizagens, um reforço dos professores na sua centralidade dentro da escola e no seu reforço enquanto profissão autónoma e profissão capaz de assumir o conjunto das responsabilidades na área da educação. O que é que se espera hoje de uma escola? Espera-se de uma escola que seja capaz de dar coerência à fragmentação, umas vezes negativa, outras vezes positiva, que existe nas sociedades atuais. Para que seja possível este recentrar da escola numa aprendizagem renovada. Para que seja possível este reforço do trabalho dos professores, eu creio que nós devíamos olhar para o espaço local, ou para os territórios locais, como coisas onde existem uma infinidade de coisas, uma infinidade de instituições, de sociedade, das famílias, de tudo, de associações, uma infinidade de coisas, e onde existem também escolas. E propositadamente a escola não está aí colocada no centro da comunidade. A escola está aí colocada como mais uma das instituições deste espaço plural, deste espaço de grande diversidade institucional, deste espaço de grande diversidade cultural, onde há muitas outras instituições, muitas outras entidades que podem trabalhar. Não vale a pena tentar enviar tudo para dentro da escola, não é? Se ao mesmo tempo não houver um reforço deste espaço público da educação, que é um espaço que tem escolas, mas que não se confunde com a escola. Não é? É esta dimensão da escola que é da escola que eu chamo o espaço público da educação. Um espaço de muitas redes, um espaço de muitas instituições, um espaço de muitas ligações, em que certamente há escolas, mas em que há um conjunto de outras instituições que intervêm neste espaço público da educação que nós temos que consolidar. Não estou a falar, isto agora era uma grande debate, não estou a falar das perspectivas de municipalização da educação.
A municipalização da educação em Portugal correu sempre mal. Historicamente correu sempre mal. Correu mal no final do século XIX, correu mal durante a República, correu mal por boas e por más razões, mas foi um processo que raramente tem uma história difícil em Portugal. Estou a falar em qualquer coisa que vai para além disso, que vai na instauração de dinâmicas de cooperação e de deliberação. Eu julgo que é preciso que este espaço público da educação seja um espaço de cooperação e que seja um espaço de deliberação. Isto é, nós não podemos pedir às pessoas, nem às instituições, para cooperarem entre elas, se ao mesmo tempo não tiverem uma capacidade de decisão sobre aquilo em que vão cooperar. Não se pode pedir às sociedades, ou às famílias, ou às comunidades, que cooperem, que ajudem, que trabalhem em conjunto, se ao mesmo tempo não lhes for dada uma capacidade de deliberação, uma capacidade de decisão, uma capacidade de escolha, uma capacidade de opção. E a instauração deste espaço público da educação como um espaço deliberativo, deliberativo aqui no sentido filosófico do termo, no sentido habermasiano do termo, no sentido deliberativo que eu julgo que é central nós instaurarmos dentro dos nossos espaços locais, dentro dos espaços locais da educação, dentro dos espaços públicos da educação. Que não há desenvolvimento sem educação, mas também não há educação a sempre sem desenvolvimento. E que nós precisamos de criar uma maior ligação entre estes dois termos e perceber que uma sociedade só se desenvolve verdadeiramente se conseguir que estes dois níveis se acompanhem. Porque senão acontece o que estamos a tentar agora. Temos uma grande geração qualificada, a geração mais qualificada de sempre, mas depois não temos emprego nem trabalho para dar a esta geração qualificada. Porque a sociedade não acompanhou o nível de desenvolvimento das áreas educativas. E, portanto, nós temos que ter sempre a consciência que a educação, dito para os colegas de matemática que estejam aqui presentes, mas todos nós aprendemos isto na escola, já não sei em que ano, deve ter sido nos primeiros anos do liceu, não é? Que a educação é condição necessária, mas não é condição suficiente do desenvolvimento. Porque não há desenvolvimento sem educação, mas a educação só por si não traz o desenvolvimento. Portanto, é preciso termos a consciência que é preciso juntar estes dois termos e, de algum modo, trazê-los de forma mais clara nesta espécie de diálogo que eu procurei aqui trazer-vos entre a cultura escolar e o espaço público da educação, esta espécie de tentativa de ligar estes dois termos e que, se não os conseguirmos ligar, dificilmente conseguiremos resolver grande parte dos problemas das sociedades atuais.